Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu começo com uma pergunta. Que responsabilidade eu estou tendo comigo e com as coisas que acontecem comigo? Qual está sendo a minha responsabilidade no meu dia a dia? Comigo e com as outras pessoas. Estou aqui com a Pamela e a Jussara. Sejam bem-vindas. Vamos começar com uma pergunta básica, né? Qual é o conceito de responsabilidade e autorresponsabilidade? Perfeito. É a melhor maneira de começar. Porque a expressão autorresponsabilidade, ela ainda é um mistério, um enigma, porque é algo que a gente está aprendendo a entender e praticar. Então, se a gente desmembra a expressão de forma etimológica mesmo, pegar a expressão e desmembrar, responsabilidade, ela tem o significado de que nós estamos assumindo fazer algo, cumprir uma tarefa, um compromisso, a partir de um comando que vem do exterior. Então, ser responsável é eu reconheço que estou de acordo em cumprir essa tarefa que me veio do exterior. Então, vem do exterior e eu estou de acordo e tenho que cumprir. Quando a gente traz para o cenário da autorresponsabilidade, a gente pega esse prefixo inicial, auto, que o significado dele significa em si mesmo, em relação a mim mesmo, eu comigo. Então, significa que autorresponsabilidade é a responsabilidade que eu tenho comigo. E por isso a pergunta da Nani. Qual é a responsabilidade que você, que eu, que nós estamos tendo consigo mesmos? E aí aqui a gente começa a fazer uma reflexão que ela é, num primeiro momento, a autorresponsabilidade é desconfortável. Por quê? Porque é a gente olhar para o nosso entorno e ver aquilo que está funcionando bem, está funcionando mal e pensar o que eu tenho ou poderia fazer, decidir, escolher para que esse problema deixe de existir ou isso que está dando certo continue acontecendo e melhorando. Então, vamos pensar num exemplo muito doméstico, mas muito prático, né? Que é o exemplo da jarra na geladeira. Então, imagine que a gente está ou em casa ou na copa da empresa e a gente vai abrir a geladeira e nós encontramos a jarra, todas as jarras de água gelada vazias. Ou seja, todas as pessoas vieram, tomaram o último gole e ao invés de preencher de novo o recipiente, guardou vazia. Aí vem, né, a questão emocional, a raiva. A raiva, exatamente. Mas de novo? Exatamente. E aí, então, o de novo, e pense que, quando é que a gente vai buscar água bem gelada? Quando a gente está com muita sede. Então, o nosso corpo está pedindo água para que a gente continue fazendo o que está fazendo. Perfeito. Só que eu vou lá e eu sempre reclamo. Nossa, toda vez que eu vou lá, não tem uma jarra que está abastecida de água. Cadê o que a autorresponsabilidade tem a ver com isso? A autorresponsabilidade é que eu, comigo, quero ser responsável de me hidratar e numa temperatura que me faça sentir bem para fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu encontro essa jarra vazia, vou, abasteço e devolvo ela cheia. Mas aqui está a questão, mas não fui eu que deixei vazia, não fui eu, não é para mim que foi dito, aí vamos aumentar, né? Eu nem recebi o e-mail. Eu nem bebo essa água. Nem era meu horário, eu nem estava aqui. Então, fazendo paralelo, certo? Mas aí, o que é a autorresponsabilidade? Eu ser responsável comigo. Eu quero, porque eu preciso encontrar água gelada quando eu venho na geladeira. Então, ainda que não tenha sido a pessoa que deixou vazia, eu vou, abasteço. Então, o que é ser autorresponsável? É encontrar uma solução para algo que talvez não tenha sido nem eu que criei, mas me prejudica se eu não encontrar uma solução e não assumir a responsabilidade de resolver. Então, é quase um caminho inverso do que a gente está acostumado, porque a nossa cultura, a cultura no Brasil especialmente, ela tem a tendência em delegar responsabilidades, em transferir responsabilidades. Então, isso é algo cultural, que até existem estudos antropológicos, filosóficos e até na legislação, de onde se origina essa conduta de não nos fazermos responsáveis. E tem uma série de
de raízes, vamos dizer, mas é uma tendência. Então, a autorresponsabilidade é um convite na atualidade e sabe que vem se convertendo também em uma habilidade, que vem sendo observada no currículo, quando a gente, no momento de selecionar e de recrutamento, a Pamela está aqui para confirmar para a gente, que a gente já observa qual é a conduta da pessoa diante de um problema que afeta ela e não foi ela que criou. Então, qual é a escolha dela? Então, é um nível, primeiro, eu preciso entender que ser autorresponsável é entender que tudo que está acontecendo nesse momento na minha vida, que não seja caso fortuito ou de força maior, é responsabilidade minha. São escolhas que eu estou fazendo. Agora, nesse momento. Então, se eu não estou conversando com alguém que eu convivo, e isso está me fazendo muito mal, e está começando a surgir um abismo entre nós, a responsabilidade é minha, ainda que quem tenha me ofendido foi a outra pessoa, segundo a minha percepção. Porque eu também posso estar equivocada. E eu ter ofendido a pessoa antes sem saber. Sim. Então é responsabilidade minha essa dor que eu estou sentindo de perder o contato com essa pessoa, de ir ao encontro da solução para resolver. Se eu estou tendo um hábito que me faz mal, a responsabilidade é minha. E, gente, vem uma... Eu não gostaria de usar a palavra peso, mas vem uma matéria-prima viva para eu trabalhar quando eu decido ser autorresponsável. Se eu não consigo a promoção, será que tem algo que eu estou fazendo que poderia estar sendo feito e que, inclusive, eu tenho a habilidade, mas não me responsabilizo? Será que a minha equipe, que vem até mim buscar soluções mais de natureza de gestão de pessoas, e eu não estou ainda, me sinto apto ou com habilidade suficiente, o que eu poderia estar fazendo para desenvolver essa habilidade, para poder oferecer para a minha equipe o que ela precisa, ao invés de ficar distribuindo responsabilidades que ninguém assume? E às vezes a gente não precisa chamar não é incompetência, não. É uma habilidade que todos nós estamos desenvolvendo na atualidade. Só que sem ela não existe progresso, não existe sequer manutenção do lugar ao sol. Porque na atualidade tudo se renova o tempo todo, é o tempo todo. A gente tem novidades, tem novos processos, tem novos códigos, tudo está o tempo todo, que é o mundo VUCA, né? Pela vulnerabilidade, volatilidade, intensidade de tudo, produção de informação e de conhecimento. É responsabilidade minha comigo reconhecer como as coisas funcionam na atualidade para que eu consiga me manter fazendo parte. Primeiro e antes de tudo, com qualidade para mim. É pensar, ser o autorresponsável se fosse para mim, eu estaria fazendo de que maneira? Eu estaria sendo desleixado assim ou não? E se você disser que também estaria fazendo da mesma forma, se for de uma forma desleixada, para um pouquinho... Senta, porque aí tem algo importante para ser entendido. Talvez tenha uma patologia existente aí, né? Tem alguma coisa que está no mínimo sendo negligente. Roubando muita energia, algo assim. Autonegligência. Autonegligência. Então, a autorresponsabilidade é eu assumir... Que feio. Sou eu... é eu mesmo. Assumindo a responsabilidade por mim mesma, independente de se isso que chegou até mim fui eu que causei ou não. Porque a única pessoa que pode conduzir de uma melhor maneira, isso, para mim, sou eu. Então, veja como quando a gente está cuidando... dou o exemplo da Rosa aqui. Pode dar, bacana. Que tem o exemplo da Rosa, que é uma participante de um treinamento que a gente teve muito longo e bastante profundo, e que aí a gente passa pela autorresponsabilidade por muitas horas juntos. E era uma equipe numa clínica de idosos, uma casa, né, de abrigo. Então, 29 cuidadores, 28 mulheres e um cuidador. E a Rosa, ela era uma das chefes da equipe. Mas ela tinha uma liderança, né? Mas ela era uma enfermeira-chefe. E aí eles tinham um gestor que era muito duro, uma gestora que era muito dura, extremamente rigorosa, extremamente
quase hostil quando ia falar com eles. E o impacto que essa gestora gerava na equipe era grandíssimo. Um impacto negativo e emocional e moral. Sofrimento, né? E a Rosa falou, e eu dando o exemplo da autorresponsabilidade, a Rosa deu um exemplo e falou assim, Jussara, eu não vou usar todos os termos porque a gente estava num espaço de muita confiança. Ela falou assim, Jussara, quer dizer que aquela tirana, vou no máximo falar desgraçada, vem até aqui, fala com todos nós naqueles termos que nos faz nos sentir verdadeiros vermes, e eu é que vou ter que encontrar a solução do que fazer com o que ela me fez sentir, para que eu não prejudique a minha produtividade durante o dia e a minha qualidade de vida? Aí a equipe falou, né? Jussara, dá um passo para trás. E eu perguntei, Rosa, você quer que eu diga o que você quer ouvir ou você quer que eu diga o que tem que ser dito? Ela falou, não, por favor. E sim, a Rosa, você, Rosa, é a responsável de o que fazer com esse sentimento. Porque você tem controle sobre o que fazer com o seu sentimento. Mas em relação à fala da Marília, você não tem. Então, imagine, ela falou, mas me parece injusto. E de fato parece injusto num primeiro momento. Porque você, vamos dizer que não é merecedora de como... E ninguém é merecedor de ser tratado com hostilidade. Sim. Mas vamos dizer que além disso, você não fez nada errado. Você não tem controle sobre a fala e o olhar da Marília. Você tem controle sobre o que ela te fez sentir. Então você decide o que fazer. Decidir o que fazer com isso é responsabilidade nossa com a gente. Autorresponsabilidade. Então eu decido administrar esse sentimento para encontrar um caminho e uma solução mais sadia e madura e profissional de como esse tipo de situação começar a mudar e a Marília não continuar falando com a gente dessa forma. Então, veja, a Rosa não é responsável, ela é um exemplo de profissional, extremamente responsável. Quando ela decide cuidar dela, olha a extensão do benefício disso, porque ela termina reverberando isso em relação a toda a equipe. Ela teve a iniciativa de cuidar dela, e aí cuidando dela, é isso que tem de muito bonito da autorresponsabilidade. Termina sendo uma responsabilidade que a gente passa a ter mútua de cuidar um do outro. Quando eu cuido de mim, eu acho isso muito bonito. Quando eu sou autorresponsável comigo, eu estou sendo responsável com todos. Então, os efeitos que tem são grandíssimos e vão muito longe. Então, a autorresponsabilidade, num primeiro momento, ela é desconfortável, ela pode parecer injusta, se a gente pode usar essa palavra, às vezes até cruel. Mas pensa se fosse o contrário, que eu falei para a Rosa. Eu falei, Rosa, eu sei que dói no começo e é desconfortável, mas olha o valor que tem isso. Imagine se você não tivesse a chance de assumir a responsabilidade por um mal que te causaram e converter isso em algo melhor e buscar uma solução. Significa perder a autonomia total do que acontece comigo e delegar até o que acontece comigo para ser decidido por um terceiro aleatório. Olha a importância do que eu processo. Nem conheço. Sim. E que não é importante para mim. Porque a Marília ela é importante para mim enquanto gestora, mas eu não preciso gostar da Marília para buscar uma solução em como lidar melhor com a Marília, porque eu convivo com ela. Eu não tenho escolha. Se eu quero estar aqui, permanecer aqui, a responsabilidade é minha de encontrar um caminho. Então, quando essa conduta ela é assumida, isso vai se reverberando, multiplicando e pulverizando em todo o cenário, em todos os espaços que eu passo. E isso começa a ser uma conduta que vai de forma silenciosa, se refletindo. Ela vai virando, é como que as outras pessoas vão encontrando e conhecendo novas maneiras de lidar com situações repetidas e críticas e crônicas, porque resolveu atuar de forma... Gente, tem uma pesquisa científica que diz, num espaço, quando uma pessoa muda a sua conduta de forma drástica, isso começa a deslocar todos os códigos consolidados por décadas. Basta ter paciência. Então, mas como é que é aquilo do pássaro?
do pássaro que uma andorinha só não faz verão? Isso. Uma andorinha só não faz verão. E não faz mesmo, né? Mas uma pessoa consegue mudar um ambiente. Tá, exatamente. Então, mas essa andorinha, uma andorinha, é isso que eu queria. Começou o verão. Sim. Uma delas, e todas as outras foram vindo juntas. Então, é algo que vai se multiplicando e é de forma invisível, é silenciosa, é sutil, ou seja, não é tangível. Por isso que tem que ser, a autorresponsabilidade tem que passar a ser um valor que conduz a minha vida. Porque tem que ser algo pelo qual você está disposto a lutar. Então, a primeira luta é consigo mesmo. Não delegar e chamar para si. E aí pode ser desenvolvida, então, a autorresponsabilidade? Com certeza. Como que a gente pode se desenvolver? Trazendo, sempre pergunta, gente. Perguntas sempre encaminham a gente para lugares assim muito bons. Como? Por quê? Como é que eu posso colaborar para essa solução desse problema? Ou seja, chamar para si a reflexão de como melhorar essa situação. Parar de atuar no jardim de infância. Também. Né? E ter a maturidade de trazer essa responsabilidade. É aquela pergunta, tem alguma coisa aqui que eu podia fazer e não estou vendo? Tem alguma coisa aqui que eu estou vendo e podia fazer? Então, é chamar para si. Gente, não é a autoria, mas tá tudo desorganizado. Organize e depois averigua, sempre respeitosa e cordialmente, quem desordenou e sinaliza. Não pode acontecer. E vão se ajudando. Eu sei que isso já é feito, já é muito feito. O corrigir, o relembrar, o reavisar, revisitar, reafirmar, confirmar do que tem que fazer, de como deve ser. Mas com uma conduta nova que surja, e isso pode ser tanto do líder quanto do liderado, vai se multiplicando e vai se infiltrando uma nova conduta que vai, inclusive, com o tempo, trazendo resultados visíveis. Porque vai se percebendo mudanças no cenário físico, por exemplo, ou o tempo de uma reunião, ou a fala, as pessoas já vêm com soluções refletidas. Então, tudo vai mudando. É uma cultura também. Todos esses valores que a gente vê, essas condutas que a gente está falando aqui, todos são valores, tem que se tornar valores. Isso que a gente está falando aqui e nos anteriores tem que sair da esfera de informação para se converter em ação. Então, eu tenho que tirar do campo teórico, converter em reflexão, para o meu corpo ir identificando a nova informação, porque é o corpo inteiro, o sistema inteiro que absorve, e converter em conduta. Inclusive, tem um livro especificamente sobre a autorresponsabilidade. É um livro de bolso, belíssimo, assim, que a gente pode ter na bolsa, porque ele tem muitos exercícios para a gente desenvolver a autorresponsabilidade e, inclusive, conhecer o atual nível de autorresponsabilidade que a gente tem, que é do Paulo Vieira. E ali, ele termina o livro, assim, com uma lição bem direta, que é: a autorresponsabilidade, no fim das contas, é uma decisão. Uma decisão. E sempre lembrar, né, que nós estamos em uma organização e todas as decisões que são tomadas, elas não podem ser pensadas de uma forma isolada, né, do que eu quero ou não. É sempre para o bem da organização. Então, como a Jussara falou, a autorresponsabilidade, ela também é cultura. É você trazer, é você tornar essas decisões cultura, porque passamos por situações diariamente onde visivelmente as decisões são tomadas de formas individualistas e nós esquecemos que nós estamos trabalhando em grupo, em conjunto, em uma organização para o bem maior. Sim, com certeza. E assim, qual está sendo a minha responsabilidade, né? Comigo, eu estou cuidando de mim? Eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou cuidando do meu mental? Eu estou cuidando do meu emocional? Do meu espiritual? Como eu estou cuidando de mim? Qual responsabilidade eu estou tendo em tudo isso? Estava conversando com uma amiga
E ela pegou e falou assim, agora na quaresma tem grande chance de eu voltar pra academia de segunda, porque eu não vou beber no domingo mais. Ui. Né? Então, assim, qual a responsabilidade que a gente está tendo com tudo na nossa vida? Tipo, como bebia no domingo, não conseguia ir na academia de segunda. Sim. Né? Então, nós temos que ter todo esse cuidado com a gente. A responsabilidade não é algo na empresa, é algo que afeta em tudo. Exato. Né? Então, Exatamente. no dia anterior, se no outro dia cedo eu tenho uma reunião importante com a minha equipe e tudo mais, como eu me preparei para isso? No dia anterior eu saí, bebi, chego na reunião sem uma pauta, sem uma sequência lógica. Então, como eu estou tendo essa responsabilidade no meu dia a dia? Sono, né? Horário de sono, alimentação. Tudo isso vai influenciar na responsabilidade e na autorresponsabilidade. Totalmente. Né? Porque se eu não tive uma boa noite de sono, fica mais fácil ainda eu julgar a responsabilidade para o outro. Fica comprometido até o nível energético, de vitalidade mesmo, para exercer, para ser quem a gente é e para exercer a função que a gente tem. Então, voltamos na frase, pessoal. Decisão. Qual a decisão que você está tomando hoje na sua vida? Qual decisão você vai tomar hoje na sua vida para ter mais responsabilidade e mais autorresponsabilidade com você? Fica aí uma pergunta de análise para todo mundo. Obrigada, pessoal.